Olá pessoal, aqui é o pastor Lorival e como eu disse a vocês, depois do terceiro vídeo sobre a história da salvação, eu disse que iria produzir mais um vídeo a respeito do plano de salvação. Como você pode ajudar as pessoas a conhecerem a Jesus. Eu vou estar utilizando vários versículos no livro de Romanos. E o livro de Romanos é bem interessante, pois conta a história da salvação e de uma forma sistemática sobre a justificação pela fé. Nós podemos começar, e você que não tem experiência, ou às vezes você tem dificuldade em evangelizar as pessoas, em primeiro lugar, eu creio que as pessoas que vão ouvir ou vão querer saber a respeito de Jesus Cristo ou como poderá ter um encontro com Deus, são pessoas que estarão sendo preparadas pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que ninguém vai a Ele se o Pai não enviar. E eu creio que o Espírito Santo, ele toca as pessoas para convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. E para que isso aconteça, o Senhor, eu creio, é uma forma de eu pensar, é o meu pensamento a respeito, tá? Você pode não concordar com isso, ou outras pessoas e teólogos também poderão não concordar com esse meu argumento. Mas eu creio que existe o dia específico para a salvação de alguém. Ou seja, uma pessoa que busca a Deus será uma pessoa que estará sendo preparada para isso. E quando o Espírito Santo toca nesta pessoa, ela poderá utilizar-se do livre-arbítrio para decidir em aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador ou não. Mas para que isso ocorra, ela precisa conhecer através do quê? Através da palavra. Então você que tem dificuldade de evangelizar, às vezes não sabe como começar, eu creio o seguinte: a pessoa vai buscar conversar com você a respeito desse tema. Deus. Como eu posso encontrar a Deus? Ou a pessoa vai pedir para você orar por ela, ou a pessoa vai começar ou iniciar um diálogo com você a respeito de religião. Você terá a sabedoria e o entendimento e a compreensão de que essa pessoa está sendo preparada para ter um encontro com o Senhor. E nesse encontro, ela poderá aceitar ou rejeitar. Aí entra o livre-arbítrio. Assim como tudo em nossa vida, nós decidimos fazer coisas corretas ou coisas erradas. Assim diz a palavra de Deus. Você pode iniciar conversando ou dialogando com uma pessoa com esse texto. Romanos 1,18 diz o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, ou substituem a verdade pela injustiça. As pessoas, os seres humanos, são essencialmente maus. Todo ser humano tem dentro de si o mal que foi implantado através do pecado original oriundo de Adão e Eva. Você pode pensar, mas eu não pequei igual a eles. Eu não sou pecador, eu sou uma boa pessoa. O pastor Russell Shedd, meu professor, muito tempo atrás, que o Senhor já levou para a glória, ele, quando estava aqui entre nós, escreveu vários livros. E um dos livros que o pastor Shedd escreveu falava sobre a solidariedade da raça. Assim como Adão pecou, nós, por sermos descendentes
de Adão, somos solidários a ele no pecado. E nós percebemos que ao longo da existência humana, as pessoas sistematicamente cometem pecados originados lá de Adão e Eva. Logo, eu e você somos solidários com Adão e Eva no pecado. Por isso, a palavra de Deus diz aqui que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade. Existe sobre todos os seres humanos a ira de Deus. E aí, como fazer? Você, na sua sequência de orientação à pessoa, ou falando da palavra de Deus para a pessoa, você poderá ler também um outro texto muito interessante, que é Romanos 3, versículo 23, que diz o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como eu disse anteriormente, esse texto aqui confirma que todos os seres humanos são pecadores e estão separados, foram expulsos da presença e da glória de Deus. Essa é a nossa condição. Essa é a condição de toda pessoa que não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Todos são pecadores e separados estão da glória de Deus. Depois, você poderá ler um outro texto para essa pessoa que te buscou ou que você teve a oportunidade de falar da palavra de Deus para ela. Entendendo que essa pessoa está sendo preparada para ser salva ou para rejeitar. O capítulo 6, versículo 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que a recompensa, o pagamento por causa do pecado que habita em nós, que vive em nós, que nós praticamos, a recompensa é a morte. Mas não é somente a morte física. A morte física é algo que vai acontecer com toda a humanidade. A morte física é apenas um estágio da existência da humanidade. Aqui diz que a morte é a morte espiritual. O apóstolo Paulo está falando sobre morte espiritual. O salário do pecado é a morte espiritual. A morte espiritual. Mas Paulo completa: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ao passo que o pecado conduz à morte, Jesus nos conduz à vida. Depois que você explicar esta parte para a pessoa, você vai continuando nesta reflexão com ele, mostrando na palavra de Deus qual é o planejamento de Deus para a vida da pessoa. Então você irá para mais um verso da palavra que é muito interessante. Vamos lá, Romanos 5:8, que diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, Deus amou toda a humanidade. Lembra do que eu falei num dos vídeos? Deus amou toda a humanidade. Esse amor é extensivo a todos os seres humanos. No entanto, ele é particularizado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em quem? Crê em Jesus. O texto aqui mostra que Deus demonstra esse amor por nós, no fato de ter entregue o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. A demonstração maior do amor de Deus para com a humanidade foi no fato de Jesus ter sido entregue em nosso lugar e por nós. E Romanos 5:1 complementa dizendo o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo isso! Lembra que a ira de Deus permanecia sobre toda a humanidade, toda a impiedade,
mas agora nós podemos ter paz com Deus, sendo justificados por meio da fé, crendo em Jesus de Nazaré como nosso único e suficiente Salvador, aceitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você vai caminhando nesse diálogo com a pessoa, mostrando o amor de Deus, a justificação pela fé, e nós na sequência podemos ler Romanos 8:1, que diz assim: porque agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é maravilhoso. A pessoa que teve um encontro com Jesus, que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora já não está mais condenado. Quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, através de Jesus, a condenação é deixada de lado. E agora a pessoa não estará mais condenada, mas estará salva pelo Senhor. Você pode continuar no texto bíblico e aqui em Romanos 10, versículo 9, diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então você conduz a pessoa a tomar essa decisão. Jesus fez tudo isso por você. Jesus morreu na cruz por você. Jesus derramou o sangue dele precioso na cruz do Calvário para te purificar de todo o pecado. Logo agora, se você confessar com a sua boca e você crer com o seu coração, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então você conduz a pessoa a ter esse encontro com o Senhor e professar com a própria boca dela para que ela possa receber a salvação. Todo o que nele confia jamais será envergonhado. É a sequência do capítulo 10, versículo 8. E não para por aí. O apóstolo Paulo, nesta carta maravilhosa de Romanos, ele mostra aqui no capítulo 8, versículo 26, o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, pois o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos o apoio e o auxílio do Espírito Santo para podermos conversar com o Senhor. E isto é maravilhoso, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só, no capítulo 8, versículo 14, e no versículo 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se a pessoa confessar com a boca dela e crer com o seu coração, ela recebe o Espírito Santo dentro de sua vida, e é o Espírito Santo que vai testemunhar diante do Pai que aquela pessoa é uma nova criatura. As coisas velhas já vão passar, tudo vai se fazer novo na vida dela. E para nós finalizarmos, nós podemos ler Romanos 8, 37 para a pessoa e diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. E você mostra para a pessoa que se ela tomar uma decisão ao lado do Senhor, crer verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela já tem a vida eterna. E ela recebe o selo do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios, no livro de Efésios, na carta dele aos Efésios. Recebe o selo do Espírito Santo. É assim que você pode ajudar alguém a ter um encontro com o Senhor Jesus. E a oportunidade dela chegou para ela, e ela, aceitando, se torna filha do Deus Altíssimo. Vamos lá, não se esqueça de falar de Jesus para as pessoas, nas oportunidades que se abrirem para a sua vida. Se você gostou,
dê o seu like, veja também os outros vídeos que eu preparei. Eu tenho um livro chamado O Dia em que a Morte Morreu, que é justamente para ajudar pessoas a evangelizarem os outros. É a história da salvação que eu conto ali naquele livro de uma forma muito simples e direta, para que as pessoas possam compreender. Deus abençoe a vida de vocês. Aqui, Pastor Lourival.